Olá, queridos, graça e paz. Vamos agora para o nosso próximo assunto, onde nós vamos falar sobre a queda do homem. E aí eu quero mostrar para você a tragédia do pecado na vida do homem. Sabe, recapitulando um pouco daquilo que nós havíamos falado na aula passada, em Gênesis, no capítulo 1, a partir do verso 26, nós vemos Deus então criando o homem. Vemos Deus falando da sua intenção de criar o homem. E continuando na história, no capítulo 2 de Gênesis, nós vemos agora a execução de Deus. Deus agora está criando o homem do pó da terra. Ele está colocando o homem ali num jardim, chamado Jardim do Éden, um ambiente que foi todo preparado. Sabe, o jardim, ele é diferente de uma floresta. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar um jardim. Um jardim é um lugar que foi planejado. Quem constrói um jardim, ele escolhe os lugares onde ele vai colocar a grama, onde ele vai colocar as árvores frutíferas, onde ele vai colocar as rosas, onde ele vai colocar as hortênsias. Então, um jardim é algo que foi preparado, diferentemente de uma floresta. Quando você vai numa floresta, você percebe que a floresta ela é toda disforme. Existem árvores grandes, árvores pequenas e não há muita ordem. Agora, quando Deus faz as coisas, Deus é um Deus de ordem. Então ele preparou um jardim. Esse jardim chamado Éden, ou Jardim de Delícias, foi esse ambiente que Deus preparou para receber a sua obra-prima, para receber o homem, sabe? Para ser colocado ali nesse lugar de delícias. Então o que nós vamos ver é como era esse ambiente. Primeiramente, como é que era esse ambiente onde o homem foi colocado? A Bíblia diz que primeiro ele era um jardim. Como eu disse, um jardim é algo que foi planejado, algo que foi pensado por Deus. É também um lugar, como nós podemos ver, é um lugar de abundância, um lugar onde havia muito suprimento. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 9, que havia ali abundância de árvores. Havia ali várias árvores frutíferas que davam ali e Adão simplesmente poderia colher e poderia então se alimentar. A Bíblia também diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 10, que era também um lugar de prosperidade. Havia ouro, havia diamantes, havia coisas muito importantes ali. Era um lugar também de ordem, havia uma ordem. Deus havia dito para Adão e para sua esposa que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim, mas da árvore que estava no meio do jardim, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque se eles comessem, certamente iriam morrer. Sabe, essa era a única regra que havia no Éden. Adão e Eva poderiam comer de todas as árvores do jardim. Eles poderiam desfrutar de tudo aquilo que Deus havia planejado e preparado. E sabe, queridos, Deus tem sempre o melhor. Então acredite, o Éden era o melhor lugar onde Adão e Eva poderiam estar. Sabe, lá no Éden também era um lugar de comunhão com Deus. Gênesis no capítulo 3, no verso 8, diz que Deus vinha então na viração do dia para ter comunhão com o homem. E aí, nós queremos entender, porque infelizmente nesse lugar de perfeição, nesse lugar onde tudo era maravilhoso, onde tudo estava ordenado, infelizmente o homem caiu. E a Bíblia então nos diz em Gênesis no capítulo 3, nós temos então a inserção de um novo personagem. A Bíblia diz que a serpente entrou no jardim. E essa serpente, como diz Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 20, no verso 7, essa serpente veio então para seduzir o homem. A serpente, o pai da mentira, ela veio para mentir e para enganar. Então temos aqui todo o processo da tentação do homem e que infelizmente culminou na sua queda. Por quê? Porque o homem escolheu dar ouvidos à serpente. Sabe, não é muito diferente de hoje. Hoje a serpente continua fazendo a mesma coisa, seduzindo, tentando, preparando armadilhas, como diz no Salmo 91, que nós deveríamos orar, que nós temos que orar para nos livrarmos do laço do passarinheiro. O que é o laço do passarinheiro? É aquela arapuca que foi preparada para o diabo, para que você caia, para que o homem fique escravizado, porque é para isso que serve uma arapuca. Não sei se você já brincou disso. Normalmente a gente fazia ali um cestinho,
colocava ali uma quirela, um arrozinho, ficava escondido. Na hora que o passarinho vinha ali para comer aquela comidinha que a gente colocou, a gente puxava ali a vareta fechava, então prendíamos o pássaro e daqui a pouco aquele pássaro que era livre, tinha liberdade, ele agora ia para dentro de uma gaiola. Isso é uma arapuca. E é isso que o diabo faz. E foi isso que ele fez. O seu modus operandi não mudou. Ele continuou desde o Éden fazendo a mesma coisa. E aqui nós temos todo o processo da tentação. A Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 3, depois de um diálogo ali com a mulher, a Bíblia diz que Satanás disse, olha, tá vendo? Se você comer dessa árvore, você vai ter entendimento. Você vai ser semelhante a Deus. Olha só, então a tentação, o processo de tentação era levar o homem a buscar ser aquilo que ele já era, porque o homem já era semelhante a Deus. Então o que o diabo estava propondo era que o homem comesse daquela árvore, se tornasse então conhecedor do bem e do mal e se tornasse então semelhante ao homem. Mas o homem já era semelhante a Deus. Já era semelhante a Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança. E olha o que a Bíblia nos diz. Gênesis capítulo 3, no verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Era agradável aos olhos. A Bíblia não diz, né? Mas a gente entende, talvez pela tradição, que era uma maçã. Talvez por ser vermelha, por chamar muita atenção. Mas a Bíblia não diz realmente que fruto que é essa. Mas olha, continuando o que a Bíblia diz. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, era agradável aos olhos, era árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu também e deu também ao seu marido e ele comeu. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Imagina só, Gênesis capítulo 2, Deus havia dito, se você comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Agora nós temos a serpente aparecendo e também falando. E a serpente está dizendo, olha, você pode comer que você não morre. E aí havia agora uma decisão que precisava ser tomada. Em quem nós vamos acreditar? Em quem Adão e Eva deveriam acreditar? Em Deus, que havia dito, olha, se você comer você vai morrer? Ou acreditar na serpente que estava dizendo que não morreria? Sabe, nesse momento nós temos aquilo que nós conhecemos como o pecado original, o primeiro pecado. Será que o primeiro pecado, ele foi, na verdade, um pecado de independência de Deus? O homem tomou uma decisão sem antes buscar a Deus? Ou o primeiro pecado foi a incredulidade? O homem tornou-se incrédulo. Ah, não vou morrer não, eu posso comer que eu não vou morrer. Ou será que o homem realmente e deliberadamente decidiu desobedecer a Deus? Ou será que o primeiro pecado teve todos esses aspectos? Qual que é a sua opinião em relação ao primeiro pecado do homem? Eu vou dizer para você o que eu acredito. Eu acredito que o primeiro pecado, ele se manifestou como independência de Deus. O homem, Adão e Eva ali, deveriam ter consultado a Deus. Olha Deus, tem uma serpente aqui falando que se eu comer, se eu comer dessa árvore eu não vou morrer. Mas por um outro lado, o Senhor disse que se eu comer eu vou morrer. Então, o homem então deveria ter ido para Deus e perguntado, Senhor, e agora, o que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Essa deveria ter sido a postura do homem. Mas nós sabemos que, infelizmente, o homem agiu de maneira independente. Infelizmente, o homem tomou uma decisão sem consultar a Deus. E por causa disso, o homem agora havia pecado. E a Bíblia nos diz, em Romanos, no capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Sabe, o homem agora havia pecado contra Deus. O homem havia sido independente de Deus. O homem havia certamente também desobedecido a Deus. Estava debaixo de uma sentença de morte e condenação. Agora, o homem ele deveria morrer por causa do seu pecado. Só que diferentemente do que você possa imaginar, ou que as pessoas possam imaginar, quando eles comeram daquela árvore, não se tratava de algo venenoso, da qual eles comeriam ali e cairiam para trás mortos. Não. Algo aconteceu.
Aconteceu que, uma vez que o homem como um ser espiritual, que foi criado para ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, agora havia se separado. Por quê? Foi colocado um abismo entre Deus e o homem. O homem agora no pecado, ele não pode ter comunhão com Deus. O homem no pecado, ele está condenado à morte. E a morte, literalmente aqui, nesse texto, não é a morte física, mas é a separação eterna de Deus. O homem agora estava separado, destituído da glória de Deus. Infelizmente, quando o homem pecou, o homem morreu para Deus. O espírito do homem, que outrora foi criado para conectar-se com Deus, para ter relacionamento com Deus, agora estava morto para Deus. Sabe? Isso é algo terrível que aconteceu. E aí nós temos então o que nós chamamos de consequências do pecado, consequências da queda. Se você continuar a ler ali Gênesis capítulo 3, você vai perceber que quando Deus então vem ao jardim, o homem tem uma atitude. O homem se esconde de Deus. Olha só que tragédia. O homem que foi criado para relacionar com Deus, para ter intimidade, para ter proximidade de Deus, o homem agora se esconde de Deus. Sabe, quando você lê Gênesis 3, você percebe que a morte não se tratava de um aniquilamento. O homem não caiu morto, mas o homem agora estava separado, o homem estava agora com medo de Deus. O que essa morte realmente significa? Sabe, quando nós olhamos o que aconteceu com o homem, após comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, basicamente duas coisas aconteceram. Se você ler Gênesis 3, versículo 7 e versículo 8, você vai ver essas duas coisas. Primeiro, os olhos deles foram abertos e eles viram que estavam nus. É a primeira coisa. Os olhos deles se abriram e a primeira coisa que eles fizeram foi fazer roupas. Certamente ali folhas de figueira, eles colocaram ali para tampar a sua nudez. E a segunda coisa, eles se esconderam de Deus. Sabe, ter os olhos abertos nesse sentido significa que agora eles mesmos tomariam as suas próprias decisões. Eles agora iriam viver uma vida independente de Deus. Fariam suas próprias escolhas. Sabe, se esconderam em um segundo momento, porque uma vez que agora, crendo que eles estavam debaixo ali de condenação, uma vez que agora que eles conheceram o bem e o mal por si mesmo, eles acreditaram, olha, já que nós não morremos por comer essa fruta, certamente Deus agora vai vir para executar juízo sobre nós. Por isso eles esconderam. Por isso a Bíblia vai dizer que quando eles ouviram a voz do Senhor, eles se esconderam. Olha só que absurdo. Eles tentaram se esconder do Deus que criou todas as coisas. Sabe, chega a ser, se não fosse trágico, seria cômico. Sabe, eles decidiram se esconder de Deus. Como alguém pode se esconder de Deus? A Bíblia diz, sabe, que onde eu posso me separar do amor de Deus? Se eu for nos mais altos montes, o Senhor está. Se eu for no mais profundo vale, o Senhor também está lá comigo. Ou seja, não tem como nos esconder de Deus. Mas infelizmente, por causa do pecado, por causa da consequência do pecado, o homem agora estava com medo de Deus. Olha que situação terrível. O homem que outrora havia sido criado para ter comunhão com Deus, relacionamento com Deus, agora estava escondido, com medo do seu Criador. Sabe, olha algumas das consequências que nós podemos ver em relação ao homem. Primeiro, a serpente, ela foi condenada a rastejar e comer o pó da terra. A primeira consequência, porque a consequência do pecado não foi só na vida do homem, mas foi também sobre a terra, foi também sobre a serpente. A serpente, ela recebeu uma sentença de destruição por meio da primeira profecia da Bíblia. Em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, nós temos a primeira profecia da palavra de Deus. Quando o próprio Deus disse que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente. A serpente iria ferir o calcanhar, mas essa ferida que foi a cruz, 3 dias se curou e Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que a mulher passaria a sofrer com dores de parto e estaria sujeito ao seu esposo. A terra foi amaldiçoada. A terra passou a produzir espinhos, cardos, abrolhos, tudo isso sinônimo de maldição. O homem agora, ele precisaria trabalhar com fadiga para obter então o seu sustento. Sabe, o problema não é o trabalho não é consequência do pecado.
até porque Deus trabalha. A Bíblia diz que Deus trabalha até hoje. Jesus disse, meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. O trabalho não é maldição, mas agora a fadiga do trabalho se tornou uma maldição por causa do pecado. O homem e a sua mulher, eles foram agora lançados fora do jardim, desse lugar que foi preparado por Deus para ter comunhão, para ter relacionamento, onde eles poderiam desfrutar de tudo aquilo que é bom. Mas o homem, por causa do pecado, o homem foi expulso do jardim. Então, olha só, que coisa terrível. Nós aprendemos então que a consequência do pecado do homem foi terrível. E aí existem muitas situações que nós podemos então meditar para mostrar para você a seriedade das consequências do pecado. Primeira coisa, vamos definir o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, olha só, pecado é tudo aquilo que nós fazemos ou pensamos em fazer que é contra Deus e a sua palavra. Isso é o que nós podemos, então, definir como sendo pecado. É aquilo que nos separa de Deus. Existe o pecado na nossa natureza, porque a partir de Adão, todo homem nasceu com a semente do pecado. Todo homem nasceu separado de Deus e condenado a uma eternidade longe da presença do Senhor. Fato é que ninguém nos ensina a pecar. É o mesmo que dizer que um pé de manga, ninguém precisa ensiná-lo a dar manga. Naturalmente ele vai manifestar o fruto. É assim também. Uma vez que temos a natureza do pecado, essa natureza nos leva a cometer pecados. E olha o que a Bíblia diz, no Salmo 51, verso 1, aqui o rei Davi dizendo, eu nasci em iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Sabe, Davi tinha plena convicção de que ele havia realmente nascido no pecado. Olha o que a Bíblia diz, Isaías 59, verso 2. Isso aqui é fruto da consequência do pecado. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Olha só a tragédia do pecado, nós fomos separados. O homem no pecado não pode ter comunhão com Deus, ele está separado de Deus. E aí, nós percebemos, por exemplo, que há consequências do pecado na família. Infelizmente, adultério, prostituição, homossexualismo, fornicação, filhos que não respeitam os pais, filhos que são rebeldes, tudo isso são frutos do pecado, são consequências do pecado. Infelizmente, a incredulidade, sabe, pessoas que são céticas em relação às coisas de Deus, que têm a sua mente, o seu coração realmente endurecido para as coisas de Deus. Então, a mentira que a cada dia que passa se torna mais natural. As pessoas mentem e acreditam que isso não tem nada a ver, que não é problema. Sabe, os vícios, as drogas, a violência, o ódio, a falta de perdão, tudo isso, queridos, é fruto da consequência do pecado. Olha que coisa terrível. Olha só que coisa terrível, que condição terrível o homem entrou por causa do pecado. E a maior de todas as consequências, como diz a Bíblia, em Apocalipse capítulo 20, no verso 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. A consequência final é a morte eterna. O homem no pecado, ele está condenado à morte eterna, à separação eterna de Deus. A Bíblia diz que o fim de todas as coisas, lá no tribunal do trono branco, no final, depois do milênio, haverá um tribunal. Esse tribunal é o tribunal dos ímpios. Todos os ímpios da história comparecerão diante do Senhor no tribunal do trono branco. E lá eles serão condenados vivos ao lago de fogo. A Bíblia diz que o lago de fogo é o final de Satanás, da besta, do falso profeta, de Apocalipse. É também o final do inferno. Podemos dizer que o inferno ele é a antessala do lago de fogo. É para lá que os ímpios vão. Na verdade, é para lá que os ímpios estão indo. Então, queridos, presta muito atenção. Você pode estar se perguntando, pastor, mas por que você está falando
dessas coisas tão básicas para nós. Porque antes de falar para você da importância de você pregar o evangelho, antes de demonstrar para você estratégias para que você leve pessoas para sua célula, eu preciso abrir os seus olhos para mostrar para você a verdadeira realidade das pessoas. A pessoa que não tem Deus, ela está condenada ao inferno. Ela está debaixo de uma sentença de condenação. Essa é uma dura realidade. A Bíblia diz, queridos, que o salário do pecado é a morte, ou seja, no final, o que é o salário? O que é o seu salário? O seu salário é o fruto do que você trabalhou no mês. Aquilo que você fez no mês, no final do mês, você recebe o seu salário. É assim. No final da vida do ímpio, a consequência é a morte. Sabe? Evidentemente, o propósito de Deus não mudou por causa do pecado. Nós dizemos que o pecado ele foi um contratempo no propósito de Deus, mas o pecado não tem o poder de frustrar os planos de Deus. Muito pelo contrário, Deus tinha um plano. Agora Deus, ele precisava condenar o homem porque Deus é justo. E a Bíblia diz que o universo, o trono de Deus, está baseado na sua justiça. Deus não pode escolher ser justo hoje e não ser justo amanhã. Deus é sempre justo. Então Deus não poderia simplesmente bater aqui a mão no ombro de Adão e falar: ó, Adão, você pecou, né? Pois é, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer esse negócio, vamos começar de novo. Não, porque senão o próprio Satanás poderia acusar a Deus, dizendo: olha, você falou que se comesse seria condenado à morte. Agora você está simplesmente passando por cima. Mas Deus é justo. Deus é justo para condenar o homem, mas também Deus é justo para promover a salvação do homem. Sabe, porque Deus ama o homem. Se por um lado Deus precisava condenar o homem por causa do pecado, por um outro lado Deus ama você. Deus ama o homem, Deus criou o homem à imagem e semelhança para se relacionar com ele, porque Deus ama. Deus quer então salvá-lo. E aí muitas vezes nós podemos pensar: e agora? Como diz um personagem aí, talvez da sua infância, da minha infância, né? E agora? Quem poderá nos defender? E agora? Quem pode nos ajudar? Lembra lá do Chapolin Colorado? E agora? Quem poderá nos ajudar? Sabe, o Senhor tem um plano. Sabe, acalma o seu coração, porque Deus tinha um plano perfeito. Amém, queridos? Deus abençoe você, um grande abraço e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.